Estudo Bíblico Efésios 6, versículos 10 a 24. Verso 10. Sede fortalecidos na força do seu poder. Paulo recorre a termos semelhantes em capítulo 1, verso 19, para descrever o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Não somos encorajados a enfrentar as forças malignas das trevas com nossas próprias forças, mas na força que ressuscitou a Jesus e os crentes com ele. 2, versos 4 a 6, 3, versos 16 a 19. Fortalecidos é uma palavra que foi usada por Gideão, Juízes 6, 34. É favorita de Paulo. Só teremos vitória sobre o nosso inimigo se nos fortalecermos no Senhor diariamente. Verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. O novo conjunto de roupas, capítulo 4, versos 22 a 24, torna-se agora o equipamento de batalha de um guerreiro. Colossenses 3, versos 10 e 12. Ficar firmes. Repete-se 3 vezes nos versos 11 e 13 a 14. Inabaláveis, no verso 13, é sinônimo. A imagem de andar, nos capítulos 4 e 5, capítulo 4, verso 1, cede a de um soldado permanecendo firme na batalha. Verso 12. Principados, forças espirituais. Todos esses termos referem-se a seres espirituais poderosos que formam a potestade do ar, capítulo 2, verso 2, governada por Satanás, que controla todas as camadas na rebelião contra a suprema autoridade de Deus, 2 Coríntios 4, 4, 1 Pedro 5, 8 e 1 João 5, 19. Não lutamos contra sangue e carne, mas contra as forças demoníacas organizadas numa hierarquia que domina a humanidade e o mundo. Romanos 8, verso 19 a 23 e 38. Só a maior força de Cristo que venceu essas forças na cruz, Colossenses 2, 15, pode dar-nos a vitória. Versos 10 a 13. Verso 13. A armadura de Deus é aquela que ele veste, Isaías 11, 5 e 59, 17, e que providencia para nós. Paulo combina as armas de um soldado romano de infantaria com algumas representações do Antigo Testamento de Deus ou do Messias como um guerreiro. Ela é composta de 7 peças. Primeira, o cinto da verdade. Segunda, a couraça da justiça. Terceira, os calçados do evangelho da paz. Quarta, o escudo da fé. Quinta, o capacete da salvação. Sexta, a espada do Espírito. E, finalmente, sétima, a oração e súplica. No dia mau, capítulo 5, verso 16, refere-se ao dia em que a maior tentação de negar o Senhor nos afligirá. Ela se tornará ainda pior na apostasia sob a ação do homem da iniquidade. Mateus 24, versos 9 a 13, 2 Tessalonicenses 2, versos 3 a 5, Apocalipse 13, versos 7 e 15 a 17. Verso 14. Cingindo-vos com a verdade. O cinto de couro do soldado romano amparava e protegia seu baixo abdômen, prendia sua túnica e sustentava sua espada. Era um cinto largo que os ajudava na luta, pois dava a eles mobilidade e segurança, os impedindo de cair. A verdade é que nos dá segurança, impedindo a nossa queda. Paulo parece ter em mente também a confiança que vem da certeza quanto à veracidade da palavra de Deus. Couraça da justiça. A couraça é ligada ao cinturão. A justiça tem que estar ligada à verdade, que é Jesus. Os crentes são protegidos pela justiça de Cristo que lhes é imputada. Romanos 4, versos 6 a 11, Filipenses 3, 9, tendo condição de permanecer firmes diante das acusações do diabo. A palavra do grego significa caluniador. Romanos 8, versos 31 a 34.
Simultaneamente, Paulo vê os crentes vestindo o caráter justo de Cristo, capítulo 4, verso 25 e 5, verso 9. Enquanto o seu crescimento em conformidade com a imagem de Cristo lhes dá confiança para resistir à tentação. Verso 15. Calçai os pés. Apesar da evidente alusão a Isaías 52:7, Paulo não tem em mente o mensageiro descalço que leva o evangelho a outros. A imagem aqui é a das fortes sandálias do soldado romano que lhe davam estabilidade e proteção na batalha. Ironicamente, a paz que vem do evangelho também torna uma pessoa preparada para a guerra contra o mal. Capítulo 2, versos 14 a 15 e 17. Verso 16, escudo da fé. O escudo romano era grande o suficiente para cobrir todo o corpo. Era feito de madeira, coberto de pele de animal fixado com ferro no topo e na base. Quando mergulhado em água antes da batalha, podia apagar as flechas incendiárias, as quais se ateava fogo depois de mergulhadas em piche. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17, e através dessa palavra é possível adquirir a fé que apaga os dardos inflamados do maligno. Verso 17, capacete da salvação. Para o apóstolo Paulo, salvação é uma experiência presente, capítulo 2, verso 8 e nota, bem como uma esperança futura, 1 Tessalonicenses 5:8. A confiança do crente baseia-se, em última instância, na fidelidade de Deus em completar o que começou, Filipenses 1:6. O capacete protege nossa cabeça, nossa mente carnal, nossa memória contaminada que nos impede de perdoar e de retirar os entulhos de nossa alma. A principal arma de Satanás é tentar atingir a nossa mente. E nós, muitas vezes, ouvimos o diabo ao invés de darmos ouvidos à voz de Deus e nos contaminamos com sentimentos contrários à sua vontade. Temos que nos proteger com o capacete da salvação. A salvação se ganha quando nos reconhecemos pecadores, obra do Espírito Santo em nossos corações, e confessamos a Jesus como Salvador e Senhor. Mas Paulo, em Filipenses 2:12, fala para desenvolvermos a nossa salvação, usando sempre o capacete que o Senhor nos oferece. E espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma ofensiva no arsenal do crente é comparada com a espada romana, curta, afiada e leve, desenhada para o combate corpo a corpo. O fardo de Jesus é leve, Mateus 11, versos 28 a 30. Mas sua palavra, que vem do Espírito, corta profundamente, chegando mais rápido ao coração. É a espada de 2 gumes, descrita em Hebreus 4:12. Para ver o uso das Escrituras por Jesus como uma espada afiada, consultar Mateus 4, versos 1 a 11 e Lucas 4, versos 1 a 13. Versos 18 a 20. O tema da batalha nessa passagem termina com uma convocação urgente de oração militante em favor de todos os crentes e em favor do ministério de Paulo. Oração e súplica são armas poderosas. Espiritualmente falando, é a forma de podermos colocar toda a armadura. Temos que orar sem cessar, temos que ter vida com Deus em todos os instantes. Temos que orar por nós, por nossa família, por nossa igreja, pelo nosso pastor, pela nossa nação e por nossos dirigentes, pela paz em Israel, pelos missionários, por nossos irmãos. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17, 19. Orar sem cessar é estar em todo o tempo conectado aos céus, o tempo todo no Espírito. Ver capítulo 1, versos 15 a 23, sobre a dependência de Paulo da oração. Verso 23. Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Neles está a fonte da fé e amor cristãos. Verso 24.
amam sinceramente. No grego, amam em incorrupção. O amor espiritual e eterno não diminui nem murcha. Em resumo, essa guerra requer a posição defensiva armada de 1. Veracidade, capítulo 4, 15. 2. Justiça ou santidade, Romanos 6, 13 e Hebreus 12, 14. 3. Fé nas promessas. 4. Salvação apropriada, 1 Tessalonicenses 5, 8 e Hebreus 6, 11. B. Posição ofensiva. 1. Com a espada do Senhor, a palavra de Deus, Hebreus 4, 12, e com oração que abre a boca da testemunha do Evangelho, verso 19. Verdades fundamentais. 1. A Igreja recebeu bênçãos maravilhosas pela sua união com Cristo. 2. A Igreja foi levada da morte para a vida em Cristo. 3. A Igreja se estenderá mundialmente com judeus e gentios unidos em Cristo. 4. A Igreja deve batalhar pela unidade em Cristo. 5. A Igreja deve viver nos caminhos de Cristo e não retornar aos caminhos do mundo pecador. 6. A Igreja deve buscar em Cristo forças para o combate espiritual.